Tata Gobi, como o senhor faz para dominar os seus pensamentos? Tata, obrigado pela audiência. É muito importante a gente ter uma noção de que o pensamento da gente tem poder, para começar. Todo mundo tem um poder mental, né? Então, o que acontece? Você, não digo dominar os pensamentos, porque, na verdade, a gente nunca vai conseguir sufocar aquilo que está dentro de nós, né? Então, o pensamento ele é necessário, a reflexão é necessária. E eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com dominar os pensamentos. Pensamentos negativos, talvez, que todo mundo tem em algum momento, eu vou levar por essa linha, né? O pensamento negativo, a gente tem que realmente, toda vez que vem um pensamento negativo, a gente tem que trazer para nós, esse pensamento não é meu, isso não me pertence. Todo mundo tem, né? Aquele momento de raiva, aquele momento de... Não, isso não me pertence, isso não faz parte de mim, essa não é a minha índole. Então, pode ser também até mesmo uma influência negativa espiritual nesse momento. Então, a gente vai trabalhar o quê? A prece, a oração, a calma, a tranquilidade, para tirar do teu coração e tirar da tua mente aquela coisa negativa. Então, não tem que ter domínio do pensamento, tem que saber lidar com o pensamento. As pessoas, elas têm momentos e a gente não pode fugir disso. A gente entende que a gente é humano, ser humano. E quando a gente é ser humano, a gente vai ter pensamentos positivos, negativos, só que existe um limite. Quais os teus valores? O que você agrega dentro de você? O que você não permite que passe dentro da tua cabeça? Então aí você faz um filtro. Um ponto muito importante que você falou aí é quais seus valores. Valor. Né? É o que determina o segmento da sua vida, onde você quer chegar com o seu valor. Né? Se você quer buscar o seu triunfo através do bem, ou você quer buscar caminhos curtos e, através de algum ponto mal, chegar ali na frente de todo mundo. É o valor. Né? É valor. É valor. As pessoas têm que entender. Eu acho que as pessoas, às vezes, perdem os seus valores em coisas pequenas. A gente tem que manter aquilo que é digno, aquilo que é honesto, aquilo que é real. Então, a gente tem que ver que para um umbandista, para qualquer ser humano, eu acho, não vou usar só um umbandista, qualquer ser humano, a gente tem que ter valor. A gente tem que entender que caráter é uma obrigação. Não você não tem que perder teu caráter por dinheiro, seja lá pelo que for. Você tem que manter princípios. Aquilo que foi te passado como valor, que a tua família te passou, e aquilo que não foi passado também, que você quer adquirir, que quer mudar. Todo mundo tem essa chance de mudar, de agregar valor à sua vida. Então é importante a gente agregar valor à nossa vida. Eu tenho meus valores e eu não posso perdê-los. Então, nenhum pensamento negativo pode minar os meus valores. E é uma questão de escolha também, você escolher o que você quer para a sua vida. Você pode escolher ser uma boa pessoa, buscar alimentar a sua alma com coisas boas. O bem alimenta o bem. E o bem alimentando o bem. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Nas práticas e rituais, quais são os principais rituais e cerimônias realizadas na Umbanda? Dentro da Umbanda que eu pratico, não existe nada de corte, né? Eu trabalho só com ervas. Só trabalho com ervas. Não que corte que o senhor diz é sangue, é isso? Exatamente. Não que eu discrimine, porque na verdade existe toda uma realidade em cima disso, entende? Existe toda uma realidade histórica, toda uma conjunção de sincretismos, histórias que cada um vai trazendo consigo. Então a gente nunca pode apontar o dedo para o outro, ou marginalizar o outro como a Umbanda foi marginalizada por tanto tempo. Então, cada um vai seguir a sua linha, né? E cada um tem que respeitar a linha do próximo. Mas dentro da Umbanda que eu pratico, através das ervas, através de uma coisa que é o culto à natureza, que a nossa energia viria exatamente dos orixás, da forma mais purificada possível, né? Não que não existam coisas positivas em todas essas outras vertentes. Existem coisas positivas em todas as vertentes. Na questão do corte, eu acho que se as pessoas acabam falando sobre o corte, discriminando essa relação, elas precisam olhar o início de Gênesis ali, onde tinha até Cristo, por isso que Cristo é chamado Cordeiro de Deus. Porque até então eram sacrificados vários animais para ofertar. Então eu não consigo
colocar de uma forma negativa uma coisa que eles lutaram tanto para manter dentro desse lado africano, né? Dessa luta que eles tiveram, né? Então a gente entende que todos os segmentos, todas as umbandas, elas são válidas, desde que respeitem aqueles primórdios, né, para ser chamado de umbanda. Já candomblé é uma outra história, tem todos os seus dogmas, mas são outros dogmas, são outras... Por isso que eu digo que é diferente umbanda e candomblé. Tem dogmas muito antigos, como tu está dizendo, coisas muito que vêm de primórdios, que seriam são coisas que têm fundamento dentro daquela caminhada. Exatamente, como todos têm seu fundamento. Qual é a pergunta? Quem é a pessoa? É a Cláudia Nova ESGC. Cláudia, obrigado pela audiência. Qual é a pergunta? Quais os mitos e verdades sobre acender vela dentro de casa? Boa. Olha, assim, ó, na verdade, a questão é qual o ponto de firmamento dessas velas, na minha opinião. Assim, você quer acender uma vela para o teu anjo da guarda, você quer acender uma vela para um orixá de devoção, eu acredito que você deveria preparar esse localzinho, que vai ser o local teu de oração. De oração, de energização. Eu não vejo problema se for feito dessa forma, entende? Se for feito dessa forma. Aqui é o meu local de oração. Então vou botar um Jesusinho aqui, vou botar a minha Iemanjá, vou botar meu pai Ogum, São Jorge, né? Então vou colocar 3 santinhos, eu vou botar um só, uma Nossa Senhora, né? Colocou ali, e ali é o teu local de inspiração, de oração. Aí, a partir desse momento, você está fortalecendo aquele portal, então acaba sendo um portal, aonde vai ser o ponto forte da tua casa, onde você vai colocar toda a tua energização ali, acender teu anjo da guarda. Anjo da guarda é uma coisa importantíssima, tá? Anjo da guarda, quando fala em anjo da guarda, a gente já remete assim, aquele com as asinhas, né? Não, mas eu digo assim porque é o sopro da vida, né? O momento do teu nascimento, o anjo da guarda já vem presente. Então esse espírito, esse anjo, não importa o nome que vá, a denominação que vai dar, ele te acompanha por toda a vida. Então você precisa, de vez em quando, buscar essa conexão. Tem gente que às vezes se distancia desse anjo da guarda. Não é o anjo da guarda que se distancia de você. É você que se distancia do anjo da guarda. Então quando essa pessoa se distancia, dá um enfraquecimento muito grande. Tem riscos muito grandes de vícios, de coisas mundanas que vão ficando cada vez maiores. Então é importante trazer de volta essa energia do anjo da guarda, essa comunicação. As velas, oferendas, tudo isso serve para comunicação com os espíritos. Não que o espírito foi lá e comeu a fruta. Não, a energia que está fluindo, aquela tua dedicação ali, aquela forma de tu se comunicar. A pessoa, na verdade, a religião, ela serve para todos nós, para nos comunicarmos com o nosso Criador, com nossa energia. Então, a religião, ela serve muito bem para quem precisa. A religiosidade é importante para dar uma condução para a pessoa, para dar um caminho, norte para a pessoa. Já tem pessoas que espiritualidade é uma coisa muito maior, vai muito além. Tem pessoas que são muito espiritualizadas, né? Como a gente teve aí, dentro da nossa história, espíritos que vieram nesse mundo que só agregaram, né? Como é que vai tirar a importância de Buda, de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, que tem um maior, acho que um expoente da Igreja Católica. Vivo ainda de Valdo, que eu acho ele fantástico. Sim, também. Então são espíritos muito vêm à Terra para ensinar, para mostrar. Eu falei de Buda, Dalai Lama, Gandhi. Então esses espíritos vêm para ensinar. Então a gente tem que estar preparado e com uma visão universal, uma visão muito mais ampla de que isso tudo é importante para nós. Essa concepção. E quando você fecha muito na religião, isso aí é espiritualidade. Quando a gente tem um olhar amplo, exatamente. Quando as religiões, elas nos dão caminho, nos dão norte, mas às vezes elas fecham. Tu usa o cabresto somente para a religião. Às vezes fecha um pouco a visão. Tu fecha então tem que abrir a visão. Que é onde começa a abrir os preconceitos também, né? Sim, porque uma não concorda com a outra. Exato. Então, uma não concorda com a outra e acaba tendo essa diminuição do poder. Não é tanto aqui, né? Mas em outros lugares. Não respeita a outra. Não é tanto aqui, né? Mas em outros lugares a gente tem um fanatismo brutal
brutal em religião, né? Os xiitas contra os sunitas, judeus contra israelitas e assim por diante. O fanatismo não é de Deus, não né? é de Deus, é do ser humano, né? Né? Do ser humano, político, religioso, é de tudo, né? Agora da vela, acender todos os dias é problema? Essa é a minha pergunta. Quem é que vai acender todos os dias? Acende uma de 7 dias que dura 7 dias. Não, mas eu digo assim, ó, não, a fé de cada um é a fé de cada um. É a fé de cada um. Eu não posso dizer que uma vela é bom, 10 velas é bom. Cada um vai ter a sua fé e, na verdade, não cabe. Cada um faz aquilo que sente. Nesse ponto, a Umbanda é bem aberta, né? Nesse sentido. Agora, não é o que é bom. Cuidado para não transformar numa coisa banal, não banalizar a tua fé. E banalizar a tua fé é exagerar. Tudo que é exagero perde o valor. E perde também a consciência religiosa. Então não pode perder a consciência religiosa. Você acende uma vela, perfeito. Agora, vou acender 10 velas com que intuito? Para pedir a mesma coisa? E também não é só para pedir, é para agradecer também que a gente tem que acender vela. Então, a vela em si é um instrumento magístico, né? Então, ela, na verdade, tem uma função. Então, a gente tem que ver as funções de cada coisa que a gente faz. Como eu falei, do banho, né? O banho tem uma função maravilhosa de fazer uma limpeza no nosso campo áurico. Agora, vai tomar banho todo dia? Não pode banalizar. Tem mais alguma pergunta? O Tom Marques pediu para falar um pouco da camarinha. Obrigado, Tom Marques, pela audiência. As camarinhas são formas, não é em todos os rituais de Umbanda que tem camarinha, né? Tem rituais de Umbanda que o chefe da casa chega e promove. O chefe da casa chega e agora você subiu um grau espiritual. As camarinhas, na verdade, elas acontecem exatamente na evolução espiritual das pessoas. Aquele que já está num grau a mais espiritual. Tem o iniciante, tem um oburi, né? E em algumas religiões 7 linhas, em outras pai pequeno e tal. Então, o que acontece? Tem que ter essa graduação. E essa graduação, o que significa? Não é para que você tenha uma vaidade de achar que você é mais do que o outro, mas que o Espírito te deu essa consagração. O Espírito te deu pelo teu tempo, pelo teu empenho, pela a tua fé, que foi toda depositada naquele trabalho mediúnico. Então, então chega um momento que é uma necessidade de um reabastecimento, de uma confirmação. Então a camarinha é isso. A camarinha é um momento de crescimento do médium. Tem que ser real, tá? Que hoje em dia a gente vê uma corrida um pouco assim dentro de algumas ritualísticas em fazer camarinha. Eu vou fazer camarinha como se fosse um deslumbre. Como se fosse um deslumbre. Que é uma coisa que as pessoas não têm que se preocupar tanto. Elas deveriam se preocupar na tua qualidade de trabalho mediúnico. Porque o médium passa por várias etapas. E a camarinha é para mostrar essas etapas que ele passou. A camarinha é um retiro que o médium tem para se fortalecer espiritualmente, para receber as consagrações divinas, né? E nesse momento tem que ser real, entende? Não é eu vou pagar para fazer uma camarinha, eu vou pagar para me tornar pai de santo. Não, tem que ter uma história, tem que ter um caminho, tem que ter uma devoção real. Você tem que... O que eu digo para meus filhos de santo? Eu digo para eles, gente, se preocupem em ser bons médiums, em fazer um trabalho coerente, em fazer um trabalho mediúnico bom. Esse é o caminho. Vocês não têm que se preocupar com o número de guias que vocês vão colocar no pescoço. Vocês têm que se preocupar com a qualidade do trabalho mediúnico que vocês fazem. Porque essa diferença vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês não querem viver uma mentira e não tem que viver uma mentira. Encher o pescoço de guia e não ter capacidade nem de auxiliar a si mesmo. Então, se não tem capacidade nem de auxiliar a si mesmo, como é que você vai ajudar o próximo? Você tem que ter a capacidade de se auxiliar e auxiliar o próximo. Mas isso vai gradativamente, isso tem um crescimento, né? Uma etapa, um crescimento. Olha só que interessante. Isso dentro dos esportes que eu pratico também existe muito, né? Porque, por exemplo, as pessoas buscam ter uma graduação
vamos lá, do jiu-jitsu, por A exemplo. vaidade humana, né? Exatamente. Ele está buscando, quando eu vou ganhar aquela faixa, quando eu vou ganhar aquela graduação, quando eu vou subir, é só simplesmente para estar naquela graduação. Tem pessoas que pagam, não são os mestres de verdade, não aceitam essa situação. O meu mestre, graças a Deus, nenhum deles não aceita esse tipo de situação. Você tem que merecer chegar lá, porque, como ele diz, não deveria nem ser cobrado, alguns cobram, mas como ele diz, você não tem que pagar, você tem que merecer, é um merecimento seu, uma conquista sua, né? Você chegou num aprendizado tão bom, tão alto, que você recebeu essa troca de faixa, essa graduação, e hoje você sabe você tem como ensinar aquela outra pessoa. E essa vaidade é do ser humano, independente se ele é da religião Sim. ou do esporte. Né? E é uma gravidade, eu vejo uma gravidade imensa nisso. As pessoas deixam de cumprir os seus desígnios, ou seja, do seu caminho, seja no esporte, seja, elas se atropelam e esquecem da qualidade. A qualidade a gente tem que ser um eterno aprendiz. Uhum. Hoje eu estou conversando aqui com vocês e o que é amanhã? Será que eu vou pensar da mesma forma? Será que vai ter algumas modificações? Porque a Umbanda está em constante movimento, em constante modificação. Então as modificações a gente tem que entender e perceber e realizar elas também dentro da nossa vida. As coisas já não são mais como no século passado. Tudo está tendo uma transição. Hoje em dia eu vejo muita dificuldade quando eu digo para minhas filhas, não pode vir com maquiagem, não. Mas hoje em dia tem as sobrancelhas que já são maquiadas e os cílios que já são fixos. Então fica... Porque eu aprendi assim na época, eu não podia. Então a gente tem que ir junto. Hoje já vem pronto. A gente tem que ir junto dessa transformação do mundo atual, né? E trazendo os valores. Os valores e mantendo os princípios. Sem princípio e sem valor não tem caminho. E o pai acha que tem uma dificuldade maior com esse tipo de pessoa que busca um ego mais? A vaidade hoje em dia acho que está pior nesse ponto.